Dando início agora no nosso curso, nós vamos aprender um pouco sobre sequência, que é de cima para baixo. Então vamos ver um exemplo. Vamos para o nosso diretório de aula. Aqui eu só tenho aquele exemplo de teste, o Olá Mundo. Nós vamos agora fazer uma nova aula. Então, Notepad, sequência 1. Sim. Então, a gente já viu que o comando puts imprime uma mensagem na tela. Então, aqui eu vou colocar alguns nomes. Alice, puts, Maria, puts, Mônica. Vou salvar e vou testar esse meu programa. Vamos ver qual vai ser a saída aqui. Ruby sec1. Eu vou dar um Enter. Observa o resultado. Então, observa que ele imprimiu Alice, Maria, Mônica, Mônica. Então, observe que ele executou primeiro essa linha. Quando terminou de executar essa linha, aí ele passou para baixo. Quando ele terminou de executar essa, ele foi executar essa. Então, é isso que a gente chama, no caso, de sequência. Ok? Então, a sequência, o programa começa a executar de cima para baixo, um comando de cada vez. Enquanto ele não termina esse comando, ele não passa para baixo. É assim que funciona. Então, por isso, ele pôs nessa sequência. Se eu mudar aqui a ordem, né, passar para cá, Alice, Mônica e Maria, salvar, e executar agora no programa, ele segue lá, Alice, Mônica e Maria. Sempre, executa, cada vez que eu mando executar, ele pega essa última versão e vai executar aqui. Ó. Imprime Alice, depois ele imprime Mônica, depois imprime Maria. Ele sempre vai fazer essa sequência de cima para baixo. Isso que a gente chama de sequência. É bem simples, mas a gente tem que saber que ele executou um de cada vez. E enquanto ele não terminou de executar o comando de uma linha, ele não passou para a próxima. É assim que funciona a sequência em lógica de programação, na maioria das linguagens de programação. Na maioria, para não dizer em todas, porque eu não conhecia alguma linguagem de programação que não utilize a execução na sequência com que foi escrita. Vamos fazer umas outras alterações. Vamos supor que eu queira agora deixar uma linha em branco entre cada nome. Então, vou fazer isso. Dá um Enter aqui, um Enter aqui. Então, pulei uma linha. Vou salvar e vamos ver o resultado. Olha aqui. Ó. Olha de cima e olha aqui de baixo. A mesma coisa. Então, essa linha que eu pulei não causou efeito nenhum no resultado. Por quê? Porque no editor de texto, né, uma linha em branco para um programa não significa nada, porque não é comando nenhum. Aqui não tem um comando para dizer para ele, ó, pula uma linha. Não. Se eu quiser, então, pular uma linha, por exemplo, entre Alice e a Mônica, eu tenho que vir aqui e fazer isso. Vou salvar e executar e ver o resultado. Observa, Alice pulou uma linha em branco, imprimiu Mônica e Maria. Porque a linha em branco só está com o comando entre Alice e Mônica. Aqui, essa linha em branco, não tem comando nenhum, então por isso que ele colocou os dois juntos. Se eu quiser também pular uma linha entre os outros nomes, eu ponho aqui uma linha em branco. Aí eu mando executar.
Alice, pulou uma linha, Mônica, pulou uma linha, Maria. Certo? Aí sim. E se eu não colocasse o nome entre aspas, o que poderia acontecer? Vamos fazer um teste. Vou tirar o Mônica aqui, ó, e vou executar o programa. Mônica está fora de aspas. Ixi, olha só. Então, o que acontece? Quando eu não escrevo o código, né, com as regras que devem ser seguidas, no momento da execução, o programa ele me dá um erro. Então, observa, ele imprimiu Alice, ó, ele pulou uma linha, e quando ele foi imprimir o Mônica, ele deu esse erro, dizendo que a constante Mônica não foi inicializada, ou seja, ele não conhece isso. Tá certo? Então aqui eu escrevi alguma coisa errada. E onde aconteceu isso? Ó, linha 3. Tá vendo? O programa sec1.rb, na linha 3, ele encontrou uma constante chamada Mônica não inicializada. Então, quando eu coloco uma informação no puts, né, no comando que faz impressão na tela, né, daqui do monitor, fora das aspas, ele interpreta isso como se fosse uma constante. Então, como eu corrijo? Basta colocar as aspas. Vou salvar e vou executar. Aí funciona. Então, muito simples. Então, observe que toda vez que eu fizer alguma coisa errada, né, não em questão de lógica, mas uma questão sintática, ou seja, escrevi errado, ele vai me dar uma mensagem porque o Ruby não vai conseguir entender o que ele tem que fazer. Por exemplo, vamos supor que eu esqueça uma aspa. Vou vir aqui no Maria agora. Vou tirar uma aspa do Maria. Vou salvar e vou executar. Vamos ver o que vai acontecer. Observe. Ele aqui deu erro. Na linha 5, tá certo? Ele está dizendo que a string, tudo que tiver entre aspas, a gente chama de string em lógica de programação. String significa qualquer texto, tá certo? Qualquer sequência de letras e números é uma string, desde que esteja entre aspas. Então ele está dizendo que a string não está terminada. Não está terminada como? Porque toda vez que você abrir umas aspas, você deve fechar umas aspas. Então, o que acontece? Se eu abrir uma aspa, aqui, o Ruby espera que eu feche uma aspas. Essa regra da aspas funciona também para parênteses. Se eu abro um parênteses, eu tenho que fechar um parênteses. Numa expressão matemática. Por exemplo, se eu vou fazer uma expressão assim, 4 mais 5 dividido por 6. Aqui eu abri parênteses, executei essa expressão e fechei parênteses. Isso aqui está ok. Se eu tivesse feito isso, ou seja, abri um parênteses e não fechei o parênteses, eu também ia ter um erro. O erro seria qual? Que está faltando fechar parênteses, ou seja, está desbalanceado. Ou seja, eu tenho um abrindo e nenhum fechando. Ou o contrário, eu podia às vezes não ter aberto e ter fechado um parênteses achando que tinha aberto. E aí ele vai me dizer, olha, está com erro. Eu estou encontrando um fechamento de parênteses, mas não estou encontrando uma abertura. Então isso causa erro também no programa. Outra forma de encontrar erro no programa, vamos supor que eu escrevi errado. Né? Ao invés de escrever puts com S, eu escrevi puts com Z. Vamos ver o que acontece. Olha só, na linha 5 está indefinido um método chamado puts com Z. Ou seja, ele não conseguiu identificar, ele não sabe o que é isso. O que significa puts? É a mesma coisa que eu inventar uma palavra do português, certo?
Se eu inventar uma palavra do português e falar para alguém essa palavra, a pessoa não vai entender o que eu estou falando. Por quê? Porque ela não conhece essa palavra e ela não sabe o que tem que ser feito, o que tem que ser respondido. Assim como o Ruby. Ele não conhece putz com Z. Então, putz com Z para ele não é nada. Então, quando ele não conhece, não faz parte do vocabulário dele uma determinada palavra, ele diz para você com uma mensagem de erro. Fala assim, olha, alguma coisa está acontecendo aqui. Né? Então, no caso aqui, putz é um método indefinido, ou seja, ninguém definiu para mim o que é putz. E eu encontrei isso na linha 5. Aí você vai na linha 5, você conta, ó, linha 1, 2, 3, 4, 5. Ah, o problema está aqui. Aí você olha o que pode ser. Ah, está aqui, ó, o putz está aqui. Não era com Z, é com S. Vamos salvar. A gente corrige o programa, corrigiu o programa, você pode executá-lo novamente. E aí ele funciona. Certo? Ah, não quero mais imprimir Mônica. Então eu posso tirar Mônica, para imprimir Alice, quero pular 2 linhas em branco e aí escrever Maria. Então vou salvar, salvei, vou executar. Ó, Alice pulou 2 linhas em branco e escreveu Maria. Certo? Então é assim que funciona quando a gente quer colocar uma mensagem na tela para o usuário. Esse aqui é um exemplo bem simples. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos criar aqui pad. Vou chamar de sequência 2. É outro exemplo. Então, geralmente, um programa funciona assim. Ele se explica, por exemplo, assim, ó, este programa efetua um cálculo. Vamos pular uma linha em branco. Vamos colocar assim. Informe os dados para cálculo. Vou salvar. Então, eu quero que ele imprima essa mensagem para informar para o usuário o que vai ser feito. Então, vou executar agora esse programa. Ih, eu dei o nome de programa 2, né? Era o programa 3. Acabei perdendo o anterior, mas tudo bem. Notepad abriu, parará. Na verdade, eu quero executar. Ruby 2. Esse programa efetua um cálculo. Pulou uma linha e escreveu: informe os dados para cálculo. Tá certo? Então, observa que o programa agora ele está começando a se comunicar com o usuário. Ele está dizendo, olha, ele é um programa para cálculo, esse SEC2, e ele está pedindo agora para o usuário informar os dados para cálculo. Só que, logicamente, agora, se eu informar, não vai acontecer nada, porque o programa acabou. Por quê? Porque, por enquanto, eu só coloquei as mensagens. A gente não aprendeu ainda a ler informação do teclado para passar para o computador. A gente só aprendeu a fazer o computador passar informação para o usuário. Então, até agora, o que a gente fez foi isso aqui. Ó. A gente fez o computador falar. Então, a gente fez o computador falar através do comando puts. Então, cada puts que a gente coloca no programa Ruby, ele informa o usuário, né, no monitor, o que é que está acontecendo. Certo? Então, é isso que a gente viu até agora. A gente viu a sequência. O que é importante a gente olhar nesse exemplo que a gente está fazendo? A sequência, ou seja, os comandos estão sendo executados. O primeiro comando executado terminou de fazer essa impressão, aí ele pula para o próximo, faz essa impressão. Terminou essa linha, ele vem para o próximo, faz essa impressão. Tudo isso aparece muito rápido aqui. Quando você dá um Enter, já aparece tudo. Mas, na realidade, internamente, ele está fazendo um de cada vez. Certo? Em programação, a execução dos comandos são sempre feitas uma de cada vez. Com exceção, logicamente, em computação paralela, que não é o caso aqui. Mas em computação paralela,
mais coisas podem estar sendo executadas durante o mesmo momento. Mas na maioria dos casos, maioria sem ser computação paralela, sempre um comando é executado de cada vez. Enquanto um comando inteiro de uma linha não termina, ele não passa para o próximo comando. Ok? É isso que a gente tem que passar nessa aula de hoje.